Um mundo acelerado. Tudo gira e nunca para. O tempo tá passando e eu tô ficando pra trás. Será que eu vou conseguir um emprego? Não vou conseguir me encaixar com essas pessoas. Nunca. Que adianta eu trabalhar todo dia e se o mundo acabar em alguns anos? E se eu não tivesse tirado aquela foto? Por que ninguém me entende? Eu não aguento mais pensar no e se. Não consigo sair do lugar e, sinceramente, tenho medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. E depressão é arrependimento ou culpa por algo que aconteceu no passado. Lamento de perdas. O mais comum é a depressão, que é a chamada gripe da saúde mental, né? Dada a prevalência da depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é líder mundial na incidência dos transtornos de ansiedade. A faixa etária mais afetada é a dos jovens. 1 em cada 3 pessoas de 18 a 24 anos sofre desses transtornos. Os motivos podem ser muitos. Vamos discutir sobre eles neste episódio. E esses dados, eles nos trazem uma pergunta. Como a geração Z lida com sua própria saúde mental? O que motiva a geração Z a querer viver e não só sobreviver? Em minha mente, ela é cheia de coisas. Mas existe um momento na vida em que não passa nada pela minha cabeça, que é quando eu tô dançando. O fato de eu escutar uma valsa já muda, por exemplo, a forma como o meu corpo se comporta. No momento em que eu escuto uma valsa, por exemplo, na maioria das vezes minha cabeça tá baixa. Já é automático as minhas pernas se juntarem, a minha coluna se eleva, o meu peito se estufa e a minha cabeça vai para frente. Já é automático. A partir do momento que eu escuto uma valsa, já é uma postura totalmente diferente. O meu corpo se comporta de uma maneira diferente, né? Então aquilo passa na minha cabeça e é o único momento que eu consigo, tá, agora que se dane qualquer coisa existente. Vamos focar aqui, na dança. Só que quando chegou a vez da orquestra tocar, foi um silêncio absoluto, todo mundo olhando para nossa música. E eu fico muito mais feliz ainda em saber que eu estou fazendo isso na minha vida inteira, que minha vida é isso. Que ali, no Preservarte, eu encaro como se fosse a minha família, porque os meus companheiros, eles fazem parte da minha vida de uma forma muito, muito forte, muito firme. Quando eu tô dançando, montando uma coreografia, escutando uma música, ou compondo uma, ou escrevendo um livro, eu consigo dissociar completamente a realidade. Não penso nem nos problemas, nem no que tá acontecendo de bom nesse mundo. Eu esqueço esse mundo por um tempo e faço uma imersão ali em um outro paraíso, né? Dentro dessa zona de guerra que a gente vive, que é a vida real. E eu sou Isabelle Braconot, tenho 23 anos. Acompanhe a gente nessa conversa sobre saúde mental e como os jovens da geração Z lidam com esses conflitos internos. Papo Residência, 4ª temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta dá um zoom na geração Z. Fique aqui com a gente. Falar sobre saúde mental não é fácil. E a gente pode acabar caindo em algumas armadilhas sem querer. Podemos banalizar os transtornos mentais ou até mesmo causar um pânico generalizado. Ainda mais porque estamos falando de saúde mental sobre a geração Z e para a geração Z. É verdade, Júlio. E eu, como jovem da geração Z, não gosto de ter que ler e ouvir sobre o quanto a minha geração sofre com saúde mental. Tá, isso é um fato. Mas também somos uma geração que não tem medo de expressar a sua individualidade ou de procurar ajuda psicológica. Isso não vale de nada? Calma aí, geração Z. Nem tudo é 8 ou 80. Como um millennium, eu acho importante a gente falar primeiro para o nosso público o que são os transtornos mentais e o que a gente quer dizer quando falamos de ansiedade e depressão. É verdade, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de ansiedade ou sintomas associados à ansiedade, como palpitação, agitação, tremores, esses sintomas, até certa medida, são considerados normais. Inclusive a tristeza. Esses sentimentos fazem parte da vida e podem se tornar o que chamamos de transtornos menores. O problema é quando os sintomas se acumulam e persistem por muito tempo.
e você se prende em um círculo vicioso. Ansiedade todo mundo tem, e momentos de tristeza, e até tristeza profunda, todos nós temos, né? Quando morre alguém, ou quando você quer muito que aconteça algo, você fica naquela expectativa, né? Aquela ansiedade, às vezes é até negativa, né? Tem ansiedade positiva, que é a espera de algo que você quer muito, e ansiedade negativa é que você sabe que vai chegar algo que você não quer, né? Ou que pode chegar algo que você não quer. Então isso faz parte da nossa vida. Quando vira transtorno, né? Quando tem um quadro de complexidade, não é só um único sintoma, e aí a gente cai nos famosos transtornos propriamente dito. A gente tem um dado de até 35% da população brasileira tem transtornos mentais menores. O que é isso? Irritabilidade, insônia, dificuldade de relacionamento, dores de cabeça, enxaqueca por tensão emocional. Isso faz parte dos transtornos mentais menores que não se enquadram num quadro diagnóstico de transtorno da ansiedade, por exemplo, e transtornos do humor. E aí, quando se encaixa complexo de sintomas, a gente dá esse diagnóstico. Esse que você acabou de ouvir é o professor de psicologia da UFES, Eliseu Borlotti. Você deve ter reparado que a voz dele também apareceu no início desse episódio. Ele nos ajudou a entender a diferença entre transtornos mentais menores e os transtornos mentais mais sérios, que só podem ser diagnosticados com a ajuda de um profissional. Outra questão importante é pensar no porquê a geração Z sofre mais com saúde mental. Nos últimos anos, tivemos uma mudança muito acelerada na forma de se viver e se comunicar. Hoje em dia, estranho mesmo é não ter um telefone em mãos. E aí, o que acontece é que essa ansiedade, que até certo ponto é normal, acaba virando algo mais sério por essas pressões externas. A gente sente a todo momento uma necessidade de se encaixar, de estar sempre à frente. Nos tornamos muito imediatistas e temos dificuldade de lidar com frustrações. De acordo com o professor Eliseu, os transtornos podem aparecer quando há um desequilíbrio entre 3 fatores diferentes: a genética, o ambiente e as habilidades de enfrentamento de problemas. Pensa comigo. Uma semente pode florescer e se tornar uma grande árvore. Isso é determinado pela sua genética. Mas e se ela for plantada dentro de um vulcão? O ambiente não vai ser favorável para ela crescer ali. Nesse caso, podemos chamar essas situações desfavoráveis de estressores de ambiente. Não é, professor? O pé dos estressores do ambiente, muitas vezes, é o acaso, está além do nosso controle. Por exemplo, a instabilidade econômica vivida pelos jovens dessa geração que a gente está discutindo, a insegurança quanto ao futuro, uma incerteza de se vai dar conta de todas as pressões sociais que são feitas. Uma pressão também de satisfazer um estereótipo, um padrão advindo de redes sociais, de felicidade ou de bem-estar. Tudo isso são fatores estressantes. A gente não tem controle sobre catástrofes ambientais, sobre enchentes, o quanto a gente vai ganhar num emprego futuro. Tudo isso são fatores estressantes. O terceiro ponto desse tripé é o que vem com o tempo de terapia e autoconhecimento: as habilidades de enfrentamento e as habilidades emocionais. Essas habilidades são a forma como você pensa sobre os problemas e a sua capacidade de lidar com situações traumáticas. A terapia trabalha basicamente com essas habilidades. Quais são elas? Habilidades assertivas de dizer o que você sente, de exigir seus direitos. Habilidade de resolver problemas. Qual é o problema? O que caracteriza esse problema? Como eu vou estar enfrentando isso? Qual tipo de apoio que eu preciso? Tudo isso faz parte da técnica de solução de problema. Outras habilidades são habilidades mais emocionais, por exemplo, de lidar com memórias difíceis, reprocessar a memória traumática, ter contato com os eventos que fizeram muito mal para a pessoa ao longo da história dela. Isso faz com que ela adquira habilidades de enfrentamento, habilidades cognitivas, habilidades emocionais e ações também, habilidades de ação. O que ela pode fazer, e se ela não consegue fazer terapia, ela ajuda a pessoa a adquirir essas habilidades. Você vai perceber que durante esse episódio,
vamos enfatizar um cuidado importante. A terapia é fundamental para decifrar o seu mundo interno e aprender a lidar com o mundo externo. E para contemplar a diversidade da geração Z, trouxemos 3 pessoas com perfis diferentes para contar sobre as suas válvulas de escape. São aquelas 3 vozes que você ouviu lá no início do episódio. Vem com a gente entrar nessas histórias. Olha, desde criança eu sempre me vi e me considerei como artista. Eu lembro que eu era muito novinha, eu já gostava de ver as performances ali das grandes divas, aprender sozinha as coreografias, imitar tudo. E era incrível. Com uns 2, 4 anos eu comecei a fazer uns rabiscos, desenhar. E eu sou desenhista autodidata, design de moda também. Eu desenhava mulheres. E hoje em dia, olhando essas mulheres que eu desenhava, porque eu fui amadurecendo os desenhos, não parei de desenhar ainda, eu vi que eu estava fazendo um autorretrato meu, de quem eu queria ser e quem eu me tornei hoje. E eu adorava desenhar, né? Foi um dos meios que eu encontrei ali de me revelar ao mundo. Fui me descobrindo como mulher, principalmente através das artes, da forma como eu escrevia música, da forma como eu desenhava, quando eu me via ali naqueles desenhos. E foi uma jornada de descoberta muito grande, que eu aproveitei muito, me amei em todas as fases, em todas as épocas. E ao longo do tempo eu fui me descobrindo até que eu me dei conta de que, gente, realmente, garota, você é mulher. God is a woman. Essa é a Daphne Zanelato, uma mulher de 27 anos. Ela faz parte da comunidade LGBTQIA+, e é uma mulher trans. A arte sempre esteve presente na vida da Daphne e foi a ferramenta que ela usou para se descobrir. A realidade no país para pessoas transexuais e travestis não é nada leve. O Brasil é o país que mais mata essas pessoas. Uma triste liderança que se mantém pelo 15º ano consecutivo. Por isso, o processo da terapia, que ela faz desde os 12 anos de idade, foi fundamental para a Daphne aprender a lidar com as dificuldades da vida e a se amar. Hoje, ela está reescrevendo essa história. É Miss Espírito Santo Trans, tem 2 livros publicados, foi convidada para a Bienal São Paulo deste ano e ainda tem muitos e muitos projetos em construção. Quando eu tô dançando, montando uma coreografia, escutando uma música, ou compondo uma, ou escrevendo um livro, eu consigo dissociar completamente a realidade. Não penso nem nos problemas, nem no que está acontecendo de bom nesse mundo. Eu esqueço esse mundo por um tempo e faço uma imersão ali em um outro paraíso, né? Dentro dessa zona de guerra que a gente vive, que é a vida real. E a arte me ajudou muito nisso como uma forma de terapia. E eu faço terapia desde os 12 anos. Sempre achei muito necessário a gente cuidar, não só do corpo, mas também da mente, do espírito. Porque eu acredito que a gente não precisa fazer terapia porque a gente está com algum problema ou chegou, né, num pico de um problema muito grande. Eu acredito que a terapia, assim como a academia e o esporte, a terapia, ela treina a sua mente. O esporte e a academia, ele treina o seu corpo. E é uma união, né? Diretamente do interior do Espírito Santo, Alejandro Reinaldo Rodrigues, de 19 anos, vive da música e para a música. Violinista, ele participa de orquestras e já fez apresentações na Europa. Habilidade que vem de berço, Alejandro começou a aprender o violino com 9 anos de idade, no Instituto Preservarte. Ou seja, hoje em dia, ele tem mais tempo de vida com o instrumento do que sem. E, inclusive, essa música que você está ouvindo aí no fundo é o próprio Alejandro que está tocando. E eu estava me perguntando se eu estava tocando bem, só que aí eu tentei voltar um pouco na minha memória sobre quando eu tinha dificuldade, e para mim tem tanto tempo que eu tô tocando violino que já é até estranho imaginar alguma dificuldade básica, inicial, como a postura, saber segurar no jeito certo. E
Perdão, eu esqueci que você tinha perguntado. Eu me empolguei aqui. A paixão é tanta que às vezes ele até se perde quando começa a falar sobre o assunto. O talento e dedicação de Alejandro já o levaram para outros lugares no Brasil e até para o outro lado do mundo, para tocar em lugares fascinantes, nas mesmas terras de lendas da música clássica. Eu não consigo ter palavra para falar, porque isso é coisa que eu vi na televisão quando eu era mais novo. Eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Eu tinha 18 anos quando eu fui no ano passado com eles. E onde que tocar violino com 18 anos, eu ia imaginar que ia poder me levar para outro país, para conhecer outra cultura, conhecer os lugares que eu via nos livros de história. Então, realmente uma experiência tão grande que até hoje eu não processei direito. Inclusive, a minha filha não está caindo, que eu vou para a Itália essa semana de novo. Podemos até imaginar que a música é uma das formas que o Alejandro lida com as situações da vida. É aquilo que dá a ele vontade de viver e de continuar melhorando sempre. Sinceramente, eu acho que essa é a minha maior paixão. Porque, como eu falei, eu estou nisso desde quando eu era muito novo. Então, eu cresci vendo tudo isso aí acontecer. A minha família é uma família simples que não costuma sair. A gente mantém sempre o mesmo padrão de sempre. Então, passeios são raríssimos. E eu sempre quis sair mais quando eu era mais novo. E minha família, como tem esse costume, não fazia isso. Então, uma das primeiras vezes que eu saí da minha cidade foi com essa orquestra. E eu fico mais feliz ainda por saber que é algo que eu sou apaixonado por fazer. Eu toco porque eu sou apaixonado e sou apaixonado em ver as pessoas vendo que eu toco. O Rafael Crolin tem 19 anos de idade, é estudante de economia da UFES e veio de Marechal Floriano, cidade que fica na região das montanhas do estado do Espírito Santo. Ele foi diagnosticado no final da adolescência com altas habilidades. Esse diagnóstico só veio porque ele procurou ajuda de profissionais. Antes, o Rafael tinha problemas com relacionamentos de amizade e também com sua autoimagem. A terapia foi a maneira dele se descobrir e se entender. Eu estava com alguns problemas de excesso de raiva e por causa disso eu fui para o psicólogo. Então, esse diagnóstico de um QI elevado foi muito importante para mim entender coisas que aconteceram ao longo da minha vida, né? Para mim tentar entender melhor como é que eu compreendo as coisas. Que a forma como eu vejo o mundo não é como as pessoas veem ou como as pessoas compreendem. Isso me ajudou a desenvolver muito o meu processo para reduzir a minha ansiedade, né? Sim, foi uma coisa muito importante. Além da terapia, Rafael encontrou acolhimento em uma atividade muito interessante. As danças germânicas ajudam o jovem a lidar com os conflitos internos. Ele cresceu imerso nessa cultura, ouvindo sua avó falar alemão e contar histórias de familiares passados. O processo de desvendar a sua árvore genealógica foi feito por ele mesmo, juntando vários documentos antigos até conseguir rastrear de onde veio. O Rafael não conseguia desviar seus pensamentos dessa pesquisa. E depois de 3 meses e longas madrugadas, ele chegou ao seu antepassado mais antigo pelos documentos, diretamente do ano de 1680. Nesse processo de se descobrir, a dança teve um papel muito importante. Todas essas danças são escritas originalmente em alemão e traduzidas por grupos específicos aqui no Brasil. Elas carregam traços históricos de cada povo que participou da construção da coreografia. Seja dançando em pares ou desafiando outros dançarinos, Rafael reconhece que o grupo folclórico ajudou nessa reconexão consigo mesmo e a enxergar a realidade com mais leveza. É automático. A partir do momento que eu escuto uma valsa, já é uma postura totalmente diferente. O meu corpo se comporta de uma maneira diferente, né? Então aquilo passa na minha cabeça e é o único momento que eu consigo, tá, agora que se dane qualquer coisa existente. Vamos focar aqui, na dança. E aquilo passa pelos meus ouvidos, pela minha orelha e pelo meu corpo de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão inocente, de uma maneira tão simples, mas recreativa, que é um dos poucos momentos que eu consigo parar de pensar, assim, sabe? O meu único pensamento é a dança e o que eu vou fazer com o meu corpo. Mais nada.
meu corpo começa a agir de forma diferente, né? Um belo sonho vem então despertar minha vontade. Tudo vale a pena pra te encontrar. E Júlio, é impossível a gente discutir sobre uma geração sem pensar nas outras, tanto nas passadas quanto nas futuras. Quem veio antes e quem tá vindo depois. Porque além de os jovens estarem se descobrindo nesse novo mundo, as gerações passadas também estão tentando entender essas mudanças. Além disso, estamos vendo que não tem como conversar sobre saúde mental sem falar da aceleração que a tecnologia trouxe para as nossas vidas e como cada geração se adapta nesse terreno digital. Olha, eu como Gen Z, ganhei meu primeiro telefone com 12 anos de idade. Mas ele já tinha acesso à internet, aplicativos, joguinhos, eu podia apertar na tela que tudo funcionava. Ah, e o Millennium aqui comprou seu primeiro telefone aos 18 anos de idade. Mas eu tenho certeza que ele não era nada parecido com o seu, tá? Ele era grande, pesado e custava quase 3 vezes o valor do salário mínimo da época. Só servia mesmo para ligações. E elas precisavam ser curtas e rápidas, porque a tarifa era muito cara. Lembro bem que na minha adolescência, vamos colocar ali no início dos anos 2000, os telefones que eram de acesso público, eles não tinham internet, né? Essas redes móveis, elas vieram mais para o final dos anos 2000, ali para próximo de 2010. Né? O que se tinha no início ali dos anos 2000 eram celulares com aqueles joguinhos da cobrinha. Não sei se você já chegou a brincar com aquilo. É divertido, é um joguinho leve do ponto de vista de memória, né? E era uma febre. Quem tinha um celular daquele ali estava na moda, estava super bem. A gente trouxe outro millennium para a conversa. O Luiz Fernando Salgado, de 36 anos de idade. Ele trabalha atualmente com gestão pública, mas tem investido tempo e energia em um hub de conexões entre responsáveis legais de crianças e adolescentes com especialistas como psicólogos, pedagogos e médicos. Eles trazem artigos e informações cientificamente validadas, mas com uma linguagem bem mais simples e fácil de entender. Esse hub é Infantia Online. E eles têm um objetivo muito claro. Você deixaria o seu filho andar sozinho pela rua, uma rua movimentada? A grande maioria vai pensar, antes de responder isso, e tende a falar que não. Então, por que na internet a gente não se preocupa com o que o filho está consumindo? E veja, preocupar não é invadir a privacidade. A criança, o adolescente, ele tem o seu eu em desenvolvimento. A gente sempre aponta para o diálogo. A Infantia, ela sempre vai trazer o contexto de responsabilidade digital versus o abandono digital. A gente vai estar sempre neste limiar. Nós apontamos para o rumo da responsabilidade digital com o respeito à privacidade. Não estamos falando de negligência, nem de autoritarismo. É de responsabilidade. É de os pais assumirem os papéis de pais. A reflexão sobre como a gente se relaciona com as redes sociais, como a gente se informa e repassa informação, deve ser feita constantemente. O mundo digital ainda é, de certa maneira, novidade. E a maioria das pessoas não entende, de fato, como ela funciona por trás para poder tomar decisões sobre o que consumir e como consumir. Por isso, todas as gerações devem analisar qual o impacto do uso dessas redes em sua saúde mental. Somente assim, nós vamos poder buscar alcançar o consumo consciente e repassar esse conhecimento para as gerações futuras. Pode crer. No final, o sofrimento mental surge quando tem um conflito entre o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer. Para cuidar da saúde mental, é preciso encontrar o equilíbrio entre esses 3 poderes. O psicólogo Eliseu
falou um pouquinho sobre as etapas para encontrar esse equilíbrio. E um primeiro aspecto da terapia é: eu posso mudar o mundo? Às vezes eu não posso mudar o mundo de imediato. O que eu posso fazer de imediato é mudar os efeitos do mundo em mim. Então eu posso, por exemplo, aprender a relaxar, né? Eu posso me desligar do trabalho no final de semana, na minha folga. Eu não gosto muito do trabalho, vamos pegar esse exemplo. É um trabalho que eu não gostaria de estar fazendo. No final de semana, pronto, acabou. Eu vou relaxar, eu vou repor as energias, vou fazer minha yoga, vou dançar, vou na praia, vou namorar, vou pescar, vou fazer qualquer coisa para poder dar conta dos efeitos dos estressores em mim. A outra parte é pensar: eu posso mudar os estressores? Se a resposta for sim, eu vou para as habilidades de enfrentamento direto do estressor. Por exemplo, eu estou numa relação tóxica. O que eu posso fazer para alterar o comportamento dessa outra pessoa ou sair dessa relação? Entende? A outra parte é construir um mundo. Se eu não posso mudar, eu vou construir um outro mundo. O que se entende por construir um outro mundo? Fazer o seu mundo, particular, favorável a você. Outro segredo para uma boa saúde mental é entender aonde você quer chegar. Quando você entende aonde quer chegar, consegue saber o que fazer e qual direção tomar. A ansiedade é só viver no futuro e a depressão é só viver no passado. Então, o segredo da saúde mental é estar no presente, sempre. Isso não quer dizer que a gente vai ser louco e não planejar o futuro, ou não recordar o passado. O passado está lá, a gente tem que ir lá, um pé no passado, um pé no presente, sempre. Planeja o futuro, volta para o presente. O segredo da saúde mental é essa habilidade, que a gente chama de flexibilidade psicológica. Porque quando eu sei o valor, a direção que eu estou indo, eu planejo as minhas ações de acordo com isso. Então, a vida começa a fazer sentido. Ou seja, o caminho, você pode não saber o que está lá na frente, mas você está curtindo o passeio, né? O segredo da saúde mental é muito isso, é se desgrudar lá do final, né? E curtir o caminho. Se eu percebo que eu estou performando ao longo do processo, eu não tenho tanto medo do futuro, porque eu percebo o processo de alcance do futuro. Quero saber se você vai correr atrás de mim. O que faz a geração Z querer viver e não apenas sobreviver? Eu acho que cada um tem que encontrar a sua própria resposta para essa questão. Só não podemos perder de vista o mundo que queremos construir, o sentido que queremos seguir. E a Daphne nos lembra muito bem disso. É tão linda a diversidade de corpos, é tão linda a diversidade de cores de pele, de cabelos. Infelizmente, a gente foi ensinada a se odiar desde muito jovem. Tá na hora da gente passar mais tempo se amando, porque a gente tem muito pouco tempo para viver nesse mundo. É um assunto até que me emociona. A gente, às vezes, passa muito tempo odiando o nosso corpo, odiando a nossa pele, odiando o nosso cabelo. E a gente precisa se amar mais, valorizar o tempo de vida que a gente tem com as pessoas que a gente ama, parar de julgar tanto, de criticar tanto e literalmente aproveitar o pequeno espaço de tempo que temos para amar mais, para aprender mais. E para as pessoas transexuais eu tenho uma mensagem ainda mais importante, que é: aguenta firme. Eu aguentei firme e cheguei até onde eu cheguei, mas não cheguei de forma fácil, lutei bastante. E lutem também, aguentem, vocês vão chegar lá, vocês vão conseguir, vocês vão ser, vocês já são fantásticas. É só uma jornada. Então, a mensagem que eu tenho é: não desistam, sigam em frente. Vamos ocupar nossos espaços, vamos ajudar a mudar o mundo. Agradecemos ao Eliseu, ao Rafael, à Daphne, ao Alejandro e ao Luiz Fernando pelas suas participações. Caso você queira conhecer cada um dos nossos personagens, acesse o site agazeta.com.br/residência. E se você sentir necessidade de ajuda psicológica, ligue para o Centro de Valorização da Vida. Telefone
188. A produção, roteirização e apresentação desse episódio foram feitas pelo Júlio Barros e por mim, Isabelle Braconô. Esse episódio teve a supervisão e produção e apoio dos jornalistas Andréa Pegoretti e Eduardo Facchetti, com sonoplastia de Augusto Ferreira. Mas fique ligado, porque o próximo episódio é sobre fé e devoção. Tchau, pessoal! Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada, um zoom na geração Z. Patrocínio: Eco 101, Suzano, Vale e Vitspar.